Bom dia a todos. Queria agradecer a organização do evento pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente para falar de questões da mulher e aprender muito com todo mundo que vai apresentar aqui o que aconteceu. Então, o tema que eu vou falar é a respeito da questão corporal. Então, o título é O Mito do Corpo Perfeito e as mudanças corporais. Como é que isso... Hein? Só esqueci o negócio de foto que você tinha pedido. Ele já está fazendo só... Tá bom. Então, as mudanças corporais, elas ocorrem na nossa vida toda. Tá? E toda essa questão corporal ela é mediada não só pela cultura, né, como também por toda a vida dessa mulher, ou desse homem também. Então, nós temos aqui 3 figuras em que representam a imagem corporal de uma maneira completamente diversa. Então, nós somos um planeta diverso e nós vamos ter, mesmo dentro da nossa comunidade, questões corporais muito diferentes umas das outras. Pode passar. Você passa para mim, por favor? Tá. Então, colocando essa questão da cultura e o corpo humano, nas sociedades, ela tem uma identidade social e também tem uma identidade física. Então, os conceitos de beleza do corpo feminino, a respeito de sua dimensão, forma, vestimentas, estão sempre presentes e diferem no tempo e na cultura. Esse corpo transmite informações sobre sua época, sobre seu gênero, sobre sua posição social, sobre seus hábitos. E podemos reconhecer, inclusive identificar em que grupo social ele se localiza. O corpo magro e o corpo gordo, ao longo da história, ele foi associado a várias questões culturais, de hábito, e rituais e outras. Então, o corpo magro versus o corpo gordo trabalha com a dualidade entre beleza e cultura. Tudo é relacionado com o que é belo, o que não é. E, ao longo da história, ele também é relacionado com doenças. Então, a colega que me precedeu falou muito sobre a questão do volume corporal e a doença. Mas também nós temos, ao longo da nossa história, a questão da relação corporal com magreza, pobreza, desnutrição e também doença. E um corpo magro. E o corpo magro, nós temos uma mudança cultural. Então, quando a gente estuda na história a questão da gordura e relacionada com essa aceitação social, com essa virtude social, ela varia. A obesidade já foi colocada como uma situação de poder. Só era gordo quem podia comer, então essa pessoa que era gorda era considerada uma pessoa poderosa, ela tinha a capacidade de armazenar poder dentro dela. Então, inclusive, tinha um grande obeso na Inglaterra que ele era visitado. Ele era tão obeso, ele era um obeso mórbido máximo, e as pessoas iam lá só para ver, porque não conheciam um gordo daquela maneira que tivesse a capacidade de concentrar tanta riqueza. E no Brasil, no Nordeste, quando você via uma pessoa com um peso aumentado, você dizia, olha a beleza dela. Então, existia mesmo, nós somos oriundos, né? Temos a colonização portuguesa, holandesa, italiana, então nós temos essa pegada cultural. E tudo isso vai refletir na imagem corporal. O que é a imagem corporal? Ela é empregada para descrever todas as maneiras como o indivíduo percebe seu corpo, consciente e inconscientemente. Então, é mediado pela cultura e você vai ter uma identificação da sua imagem de acordo com a sua época. Pronto. Então, aqui nós temos Humberto Eco, que ele tem um livro sobre a feiura, outro sobre a beleza. E o feio, ele é relativo também aos tempos e às culturas, o que é belo e o que é feio. O aceitável ontem
pode não ser aceitável hoje, como a gente está vendo, e o que é percebido como feio pode contribuir, inclusive, num contexto para a ressação, fazendo parte do conjunto daquela situação. E o belo é tudo aquilo que agrada, suscita admiração, atrai o olhar, em virtude da forma, satisfaz os sentidos. Uma beleza espiritual também é citada. Então, a dualidade entre alma e corpo belo. Um corpo belo, por isso uma alma bela, e etc. Ambos os conceitos, tanto da feiura quanto da beleza, são conceitos de beleza. Do gordo e do magro, do feio e do belo, são todos conceitos que trabalham com as mesmas questões. Próximo. O desejo de parecer belo não é uma característica dos tempos modernos. A vida inteira, as culturas enfeitaram o corpo. Então, nós temos os museus cheios de artefatos, desde pedra antiga, para enfeitar o corpo. Então, o conceito de beleza, ele não é universal, porque ele passa ao longo da história e das culturas. Ao falarmos do padrão de beleza, estamos falando de normas e regras. O que aquele grupo considera belo, bom, o que é valorizado naquele grupo em relação a isso. E há uma certa universalidade quando se faz pesquisas a respeito do que é ser belo. Como é que você faz essa pesquisa no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul? Então, foram feitos vários questionários e se chegou a uma conclusão que o fator de maior frequência estava relacionado entre simetria e o ser belo. Existem certos valores estéticos que parecem transcender fronteiras culturais e, ao mesmo tempo, horárias. A simetria é o ponto de encontro entre a beleza e a ordem. Próximo. A prática de enfeitar o corpo são bem antigas. Não é uma invenção moderna ou de respostas às tais questões culturais. Os museus estão repletos disso. O corpo tem sido transformado em mercadoria de consumo. Então, a gente fala sobre o consumo, da beleza, a projeção, do que é belo. Então, e existe uma cultura de ser belo. Então, o corpo desportivo, sadio, forte. E a criação mais recente é o conceito de comércio de corpo. Então, o corpo gasta, cada vez gasta mais. A população cada vez gasta mais em se tornar belo de acordo com os conceitos de cada região. Isso é uma armadilha e envolve principalmente as mulheres. Não é só as mulheres que caem nisso, como nós vamos ver. Estudos recentes demonstram que pessoas diferentes, de lugares diferentes, estão adquirindo conceitos de beleza parecidos. Isso é um novo conceito que vem com a universalidade e com o aumento da comunicação e com a mídia globalizada. Modernamente, é um conceito, inclusive, de representação homogeneizada da beleza. Então, isso nós vivemos no Brasil. Uma mudança das solicitações dentro da cirurgia plástica, que não eram tidas antes da década de 60, 70, e que passou a mudar. Por exemplo, em relação ao tamanho das mamas, em relação ao desejo de parecer o que era transportado sob ser bom através da mídia. E isso não ocorre só na beleza, e só na questão corporal, também nos hábitos alimentares. Então, existe uma transição alimentar, uma perda da alimentação nativa, e que é uma das causas, inclusive, da obesidade em regiões mais desfavorecidas e que abandonam a sua alimentação nativa e passam a adquirir essas alimentações altamente calóricas, modernas, de fast food, etc. Próximo. Então, aqui nós temos o seu painel do que está acontecendo sobre a questão da beleza. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. A evolução do mercado de higiene e beleza aumentou durante a pandemia. O Euromonitor nos dá um crescimento de 20% só em 2020, primeiro ano. A
projeção de vendas para 21 chegava a 128 e cumpriu. O mercado global movimenta mais de 500 milhões de dólares, tudo que envolve beleza e cuidar do corpo, com as meninas e com os meninos também. Então, por exemplo, aqui nós temos o que se gasta por os países, os 4 países. Então, o Brasil ali está com 30 bilhões, 337,5 o Japão e o maior consumidor, os Estados Unidos. Mas vamos olhar esse daqui, que é o comércio que envolve o homem. Ele aumentou, tá? 28% só de produtos de banho. Olha as fragrâncias masculinas, o que aconteceu? Ele aumentou 101%. Isso nesse período. Próximo. Então, o cuidado corporal, ele tem um apelo midiático, mas a pessoa aceita e acha que aquilo é importante para ela. Próximo. O desejo de atingir o corpo humano. Bom, existem causas que podem ser o corpo. O padrão de corpo perfeito. Então, você estabelece o que aquele grupo representa. Tem culturas, inclusive, que a obesidade ainda permanece como um fator de preferência, mas nós temos, mundialmente, uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma ela aconteceu no final do século XIX, mais ou menos em 1890, em que passou-se a identificar a obesidade como um problema de saúde pública. Isso veio relacionado à saúde. E isso aconteceu primeiro na Europa, então passou a mudar o padrão de que o corpo belo era o corpo magro e porque era também um corpo saudável. Esse conceito vem dessa época. No Brasil chegou isso 30, 40 anos depois. E existem, nós não podemos negar que existem profissões em que o corpo magro ele é valorizado e exigido. Se você não for magro, não tiver determinadas características, você não consegue determinadas posições que você deseja. E chega até extremos, a tantos extremos que nós tivemos vários modelos morrendo por inanição, por problemas cardíacos, renais, ficando doentes, exatamente porque se exigia um peso corporal que era de desnutrição. Então passou-se a exigir uma extrema magreza e que passou-se a proibir também. Teve que ser proibido que participassem de concursos pessoas que estivessem muito abaixo do peso. Próximo. Para desestimular exatamente essa questão, essa exigência. Então aqui nós temos um painel aqui do que aconteceu sobre a imagem feminina do belo e em relação à obesidade. Então nós temos as 3 graças de Rubens, que elas tinham um sobrepeso e com corpos voluptuosos. Aqui nós temos a Miss Brasil de 1865, era robusta também. E o artista de teatro que vem com toda aquela questão corporal, de que tem que ter cintura fina, com os espartilhos, com todos os problemas respiratórios que isso podiam ocasionar, mas era aceito. Nós temos a Té da Vara, que era uma artista de 1907. Nós temos a primeira grande movimento de libertação do corpo, em que, na moda de 1920, em que deixam de exigir essas formas extremamente com cintura acentuada, mas nós vemos, como eu falei, que no Brasil, por exemplo, a nossa Marta Rocha, ela tinha um volume corporal maior do que foi se exigindo posteriormente. Então, nos anos 60, essa é uma modelo famosíssima, em que ela efetivamente é uma magreza extrema. E depois foi melhorando esse conceito de que o excessivamente magro também não poderia ser belo, e nós vamos ver, próximo, essa questão corporal ser modificada, inclusive em desfiles de moda, então naqueles conceitos de inclusão. Não, é porque isso excluía todo mundo que tinha tendência à obesidade, que tinham tipos de formológicos e de corpo diferentes. Então aqui é o Fashion Week de 1921. Então nós temos modelos com vários estilos de corpo. E o exemplo, por exemplo, da revista Vogue, publicada em 63, que exatamente segue aquele padrão de cultura da extrema magreza. Aqui a segunda, abaixo,
E isso foi também em 2021, em que se apresenta, é uma coisa assim que chama atenção, uma obesa mórbida num desfile de moda, ela está desfilando. Próximo. Isso é mais atual, tá? Então nós temos aqui em Nova York, que já é 2023, em que nós temos a associação do World Malásia com a Culture Fashion Week de Nova York, em que nós vemos as mulheres posando com corpos obesos. Então, outra de Xangai, China, vocês veem um outro padrão. Isso vai dentro da globalização, da variação e dos estímulos que cada grupo cultural tem. Próximo. Tá? Um outro exemplo, também de 2023, em que nós vemos uma grande gama de variações de etnias, de padrão de roupa e também de padrão corporal. Próximo. No Brasil, isso é uma publicação de 2022, em que a Preta Gil fala, eu sei que eu não sou um padrão de beleza, eu represento uma ruptura. Realmente, nós temos tido várias rupturas em relação à questão do que é o corpo perfeito. Então, isso atinge também os homens, isso é um modelo desfilando. Próximo. Tá? Então, a obesidade teve uma incidência aumentada. É um problema de saúde pública, como foi dito anteriormente, grave. Já nos anos 20, no início do século 20, já havia uma projeção que em 2030, grande parte da população adquiriria uma obesidade grande e enfrentaria o diabetes, as síndromes metabólicas, exatamente por isso. Pelas mudanças de hábitos culturais, a OMS tinha lançado um programa para reverter isso, mas teria que envolver todos os governos, com atitudes governamentais para estimular exatamente o que foi apresentado. Isso leva à síndrome metabólica e é um programa da OMS já há muito tempo para corrigir, porque ela entende que sem um apoio governamental não vai se conseguir nada. Próximo. O que é a cirurgia plástica? A cirurgia plástica ela é muito procurada. Ela é muito procurada porque, exatamente, pelo desejo tanto das magras quanto das pessoas que têm maior peso, de tentar resolver os seus problemas. Então, os seus problemas de autoimagem, de imagem corporal, de readaptação, não só porque existem diferenças biológicas em cada um de nós, como também nós adquirimos algumas questões que nos incomodam ao longo da nossa vida. O nosso corpo ele não é estático. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a segunda maior do mundo. E aqui se faz muitas plásticas. E desde os primórdios, a plástica ela quer corrigir e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. É das especialidades mais antigas, desenvolvidas, e é esse o objetivo. E ela é única, quer dizer, quando a gente fala em cirurgia plástica, eu estou falando no global, incluindo o que é reparação e o que é estética, porque a gente considera que é um conceito único. Esse conceito é que visa a estética corporal. Próximo. Então, nós temos abordagens de hipertrofias mamárias. Próximo. Então, aqui é um caso resolvido. Isso incomodava imensamente. Depois de 2, 3 filhos, aconteceu isso com essa paciente. Próximo. Ou pacientes que não são magras, mas que desejam aumentar o volume da mama. Próximo. Ou defeitos do desenvolvimento. Então, entra para correção de defeitos. Essa paciente não desenvolveu a mama do lado direito, então foi colocado um implante de silicone, e aqui a gente tem um pós-operatório depois de 5 anos. Próximo. Essa menina não saía de casa, não queria fazer educação física, não queria se relacionar com ninguém, e isso mudou a vida dela. Né? Aqui nós temos uma outra paciente que teve 3 filhos, teve as alterações corporais, então ela procura resgatar aquele corpo que ela tinha através da cirurgia plástica. Próximo. E aqui eu trabalhei bastante com obesidade mórbida, com tratamento da cirurgia bariátrica, posterior à cirurgia bariátrica. Aqui tem a doutora Liz, a gente fez muitas coisas juntas, né? E
essa é a minha Vênus bariátrica, tá? Essa é uma outra Vênus muito conhecida, que é a Willendorf, tem mais de 20 mil anos, tem 22 mil anos dessa foto. Aquela paciente foi submetida à cirurgia bariátrica, isso é já após ter sido operada, apresenta semelhanças e o motivo que ela fez a cirurgia bariátrica, ela precisava continuar trabalhando. Ela não conseguia trabalhar obesa do jeito que ela estava, então ela precisava perder peso para continuar tocando a vida dela. Próximo. E dentro do emagrecimento, quando ocorrem, os pacientes procuram a cirurgia plástica para resolver. Então, esse é um homem, isso atinge jovem, perdeu 58 quilos, próximo. Aquilo é o que ele quer tirar. Aqui é o depois da perda, da cirurgia. Ele fez 3 cirurgias para atingir o resultado. E aqui nós temos ele 5 anos depois, que ele teve um ganho do peso. Mas ele conseguiu voltar a ter uma vida dentro dos padrões que ele gostaria de ter com a cirurgia. Próximo. Então, nós temos o obeso, o emagrecimento, aquela questão toda de uma desconstrução do corpo obeso, da nova percepção de um corpo. Nós temos 2 mudanças. Um corpo emagrecido, com pele sobrando, e a necessidade de se fazer a reparação. Essa é uma menina de 25 anos, que perdeu 68 quilos. Ela queria um corpo parecido com essa que ela conseguiu atingir. Essa é a foto prévia. Próximo. Tá? E ela, depois que fez as cirurgias, isso saiu publicado no Globo, ela fez uma festa da Barbie. Então, essa ajuda fez com que ela resgatasse o seu desejo. Próximo. Nem tudo é possível, nós temos a face também, próximo. E o depoimento, né? A plástica de face me fez ficar mais feliz com a minha imagem. Voltei a ter prazer em me ver em fotografias. O meu olhar ficou mais aberto e me ajudou a autoestima. Então, isso próximo. E temos também as questões relacionadas a tudo que sai na mídia sobre correção de corpo, que são o botox, próximo, os preenchimentos, pré e pós-operatório, próximo, e a questão do exercício ético da especialidade. Isso é invadido por muitas outras especialidades também, é invadido por não especialistas, por não médicos, e isso é uma questão importante, porque mesmo exercendo a especialidade e toda a ampla de mecanismos, de cirurgias e de materiais que a gente pode ajudar, tem que ter um exercício ético. Então nós temos, por exemplo, a ditadura da beleza, a revolução das mulheres, eternamente jovem. Alguém acredita que alguém vai ser eternamente jovem? Não por enquanto, né? Pode ser que um dia a gente consiga isso. E as deformações que a gente vê em pessoas midiáticas e não midiáticas. Isso a gente também encontra na rua ou dentro da família. Então nós temos propostas, que eu fico curiosa e fotografo várias, em que em 15 sessões perde 70 centímetros. Claro. Entendeu? Então eu não imagino o que a pessoa pode fazer para perder em 15 sessões. E as mudanças de padrão também, sobre gosto, que são essa turma da fisicultura que fazem verdadeiras modificações do corpo. E 2 exemplos aqui de coisas que foram exageradas, e a sequência do Michael Jackson, que à medida que ele foi se operando, que o motivo dele foi que também exige essa procura pela plástica, em que quer desvincular o seu reconhecimento da seu grupo étnico, também existe. Então, ele tentou, até que ele acabou destruindo a própria imagem, né? Próximo. Então, aqui é o exemplo que eu mostrei antes, sobre essa variedade. Isso a gente vê, se você pesquisar Fashion Week em várias partes do mundo, você vai encontrar essa diferença entre esses eventos passados e atuais. E o meu recado é que o corpo é uma forma de estar, é a forma de estar no mundo.
É com ele que a gente locomove, não locomovemos a nossa alma, o que tem dentro de nós. Então ele tem que ser bem tratado e ele tem que ser mesmo um corpo que